Olá, hoje eu falarei sobre um doce chamado Sachertorte. É a minha torta preferida. Eu lembro que os meus pais me levaram, eu e minhas irmãs, quando crianças, ao cinema para assistir um filme chamado Sissi, a Imperatriz. E na época eu fiquei encantada. E aí assisti a trilogia. Então assisti Sissi, Sissi a Imperatriz, Sissi Seu Destino. E era uma atriz chamada Romy Schneider. E foi aí que eu me apaixonei pela Áustria. Eu sempre me interessei por gastronomia, por nutrição, por essa área. E quando experimentei a Sachertorte, eu adorei o doce. E como eu pesquiso a história de vários doces, e esse foi um deles. Eu li várias matérias sobre o doce e uma delas foi a da chefe patisserie, a Patrícia Smith, numa revista chamada Menu, uma revista de gastronomia, que escreveu sobre esse assunto. E aí também, é claro, pesquisei em outros livros mais técnicos. Então, tem um que chama Receitas Históricas da Confeitaria Mundial, que é da editora Senac, e os autores são os chefes Ângelo Sabatino Perrella e a Miriam Castanheiro Perrella, que são os autores, são proprietários da confeitaria Asti, aqui em São Paulo, que é uma confeitaria também que eu gosto muito. Uma outra autora, a Roberta Malta Saldanha, ela também trata no livro dela histórias, lendas e curiosidades da confeitaria, e que inclusive traz receitas, e tem a receita da Sacher Torte, que também é da editora Senac, e também fala sobre o bolo. Bom, em Viena, né, a capital da Áustria, onde tem muitos cafés e excelentes confeitarias, a Sachertorte é considerada uma instituição. Inclusive, comemoram o seu dia, que é o dia 5 de dezembro, como um dia importante no calendário nacional, pois o doce inspirou, inclusive, canções e poemas. A Sachertorte é um bolo de chocolate, um genoise. O que é o genoise? O genoise é um bolo e esse nome é devido ao seu lugar de origem, né? Gênova, na Itália. E é da mesma categoria do pão de ló, que as pessoas conhecem muito bem. E a massa do genoise, ela é leve, é uma massa aerada e serve como base para muitas sobremesas. E é diferente de outras espumas, né? Então, como o pão de ló é um bolo espumoso, pois tem os ovos inteiros batidos com açúcar, a farinha e o chocolate, e adicionada a uma pequena quantidade de manteiga derretida, que é adicionada no final da mistura. E esse bolo, ele é recheado com geleia de damasco, coberto com chocolate amargo e normalmente servido com creme chantilly à parte e uma xícara de café com leite. Então, é um bolo aparentemente simples e gerou uma disputa muito grande na Áustria entre dois locais de referência. Um deles, o Hotel Sacher, e a confeitaria de Mel. E o proprietário da confeitaria de Mel era Eduardo de Mel. E essa disputa ocorreu pela originalidade da torta entre os anos de 1954 e 1963. Então, esses dois locais famosos na Áustria brigaram pelo direito de chamar a sua Sachertorte de original. A torta foi criada por Franz Sacher para um estadista, diplomata e príncipe Clemens von Metternich.
que viveu entre 1773 e faleceu em 1859. E esse príncipe, esse diplomata, ele foi o principal articulador da chamada Santa Aliança. Então, o que era a Santa Aliança? Foi uma coalizão política que resultou da derrota final de Napoleão Bonaparte. Então, a Santa Aliança foi um acordo político firmado entre as grandes potências monarquistas da Europa, que na época eram o Império Russo, o Império Austríaco e o Reino da Prússia, e que tinha como objetivo principal impedir qualquer revolta nacionalista e liberal na Europa no século XIX. E aí o diplomata ele reuniu alguns convidados para tratar de negócios de Estado. E diante da relevância do evento, ele se preocupou com que tudo acontecesse da melhor forma possível, inclusive o banquete de encerramento dessa reunião. Aí acontece que o confeiteiro principal ficou doente. E aí chamaram o Franz Sacker, que era adolescente na época, ele tinha por volta de 17 anos, e esse Franz Sacker, ele chamava a atenção pelo seu talento na culinária. E assim ele preparou uma torta que fez muito sucesso. Como prêmio, o príncipe ofereceu a Franz a oportunidade de se aprimorar com um conde na cidade de Presburg, atualmente chamada de Bratislava, que é a capital da Eslováquia. E depois ainda de passar por Budapeste, Sacker retorna a Viena e abre uma confeitaria. Seu filho, Eduardo Sacker, aprimorou a receita da torta enquanto trabalhava na confeitaria de mel. Então, quem criou a torta foi o pai, o Franz Sacker. O filho dele foi trabalhar nessa confeitaria. E aí, em 1876, Eduardo abriu o Hotel Sacker, que foi durante décadas o local mais frequentado tanto pela aristocracia quanto pelas celebridades em Viena. E levou a receita do bolo que tinha sido criada por seu pai. Porém, com a falência do hotel em 1934, o neto de Franz, também chamado de Eduardo, vendeu os direitos da torta para a Demel. Então, foi uma disputa jurídica por conta de toda essa relação. Então, depois da disputa entre os novos proprietários do hotel e a confeitaria, ficou definido que a receita da Sachertorte, que tem a geleia de damasco no recheio, é considerada a original. A de demel, que é o bolo coberto por geleia, pode ser chamada de original de Eduard Sacker. E aí o que tinha de diferente? O bolo ele era coberto com a geleia de damasco e o chocolate por cima. Então, na original, a geleia de damasco era o recheio. E na do demel era a geleia de damasco como cobertura, mas a cobertura final era o chocolate. O sucesso da Sachertorte ele chama muita atenção porque são mais de 300.000 unidades vendidas por ano. E a torta tem um selo na cobertura de chocolate. Muitos consideram a torta seca e sem graça, é por isso que servem normalmente ou com café com leite ou com chocolate. Eu, particularmente, eu acho maravilhosa. Essa torta, ela é entregue no mundo inteiro e na embalagem original, feita com caixa de madeira,
e consta a marca do Hotel Sacher na tampa. Eu coloquei uma foto da Sacher Torte do café austríaco, da exposição do Clint em Nova York. Essa a foto que eu coloquei, fui eu que a tirei, e é desse café austríaco que fica dentro do local onde tem a exposição do Clint. Eu achei tanto a exposição, o café e a torta inesquecíveis. Tanto que eu também comprei um livro nesse café sobre receitas austríacas, um livro maravilhoso falando sobre a confeitaria austríaca. Então, a Sachertorte, além de ser uma torta saborosa, ela é famosa no mundo inteiro e, é claro, principalmente na Áustria, que é o seu o berço, né? A sua origem foi lá. Então é isso, né? Eu acho que eu entendo como muito interessante a associação da confeitaria. Claro, a receita tem em outros em sites, em livros, mas o interessante é a história, né? Aquilo que acompanha, aquilo que enriquece a confeitaria. Muito obrigada e até o próximo vídeo.